E aí, pessoal, tudo tranquilo? Bom, vamos junto, mais uma aulinha de ondulatórias. Estamos acabando o curso ondulatório, então agora acústica. Vai ficar faltando só o efeito Doppler para a gente finalizar. E a acústica é uma parte bem legal, bem cobrada. Muitos vestibulares cobram a parte teórica, lembrando aquelas qualidades fisiológicas do som, né? A altura, que é o som mais grave, um som mais agudo. Então, como é que funciona isso? Vamos revisar. Bons estudos para vocês. Bom, então vamos lembrar aqui primeiro sobre as ondas sonoras. A gente já conversou um pouquinho, né, lá nos tubos sonoros, mas lembra que a onda sonora é considerada uma onda de pressão, né, uma onda longitudinal, mas que nós temos o hábito de representar a parte gráfica, né, como se fosse, né, uma onda transversal. Mas aqui é um gráfico mostrando a região de maior pressão e menor pressão. Lembra que as moléculas se movimentam longitudinalmente, né, com a propagação do som. Tranquilo? Aqui nós temos uma outra figura, né? Um alto-falante que vibra, então vai alternando pressão, a região de alta pressão, a região de rarefação. E isso a energia vai se transportando, né? Aqui é uma animaçãozinha bem simples, né? Dá para ver que a energia se movimenta aqui para a esquerda, né? A energia, mas as moléculas apenas vibram longitudinalmente. Essa animaçãozinha aqui está um pouco melhor, né? Então, a distância entre duas regiões iguais, ó, duas regiões, por exemplo, de maior pressão, é o famoso comprimento de onda. E olha a parte gráfica, né? Tá vendo? Maior pressão, menor pressão. Legal? Você está vendo aqui as cristas da onda e veja como as moléculas, então, vibram para lá e para cá, longitudinalmente. Tranquilo? Vamos lá, vamos continuar. Bom, vamos falar um pouquinho então das ondas sonoras que a gente consegue ouvir, né? Existe uma classificação de acordo com a frequência e o som audível, né? O som, claro que é uma média, né? Depende de cada ouvido, mas uma média de 20 a 20 mil Hz. Então, considerado como som audível, o som de frequência de 20 Hz é um som de 20 kHz ou 20 mil Hz. Apesar desses valores serem fornecidos da maioria dos vestibulares, é bom você ter essa noção. Então, de 20 a 20 mil, o som audível. Você lembra lá que na onda eletromagnética, a gente classifica como luz a parte visível da onda eletromagnética. E tem lá as ondas ultravioleta, por exemplo, são ondas com frequências maiores. Infravermelho, ondas com frequências menores. A mesmo termo, ó. Infrassons, ó, infra de menor, e ultrassons. Então, nós não conseguimos ouvir nem infra, nem ultrassons, apenas alguns animais. Vocês estão vendo aqui como o morcego, né, que consegue detectar ondas com frequências maiores, ou seja, ele consegue ouvir ultrassons. Aqui uma aranha, que consegue detectar infrassons, né? Mas o ouvido humano, então, em média, de 20 a 20 mil. Aqui nós temos uma estrutura do ouvido, né? Uma anatomia do ouvido, que não é muito cobrada na física, a não ser problemas que envolvem aqui o tubo sonoro. Um tubo sonoro fechado, às vezes ele mostra para a gente a formação aqui de ondas estacionárias, reforçando o som. E esse som que vibra, né? A película aqui, o nosso famoso tímpano, e esse sinal é enviado ao cérebro através dos nervos, né? Do nervo auditivo. Tranquilo? Mas aqui o mais importante para a física é a formação das ondas estacionárias no canal auditivo. Tranquilo? Vamos continuar. Pessoal, quanto à reflexão do som, existe uma classificação legal que é o seguinte. Quando você ouve algum som, existe uma persistência acústica. Quer dizer, o nosso cérebro tem a impressão que esse som persiste em torno de 0,1 segundo depois que chegou no seu ouvido. Então, por exemplo, quando você escuta um eco, olha só a diferença, reverberação ou um reforço. Como que o cérebro entende, né? Como que o nosso ouvido entende esses dois sons? Então, você imagina o seguinte, chegou um som no seu ouvido, nós temos uma persistência daquele som em torno de 0,1 segundo. O que seria o eco, então? O eco é quando você tem dois sons, um som reflete numa superfície, chega no seu ouvido com intervalo de tempo maior do que 0,1. Aí você consegue perceber sons distintos. Então, deu tempo do som ir e o som voltar. No intervalo de tempo maior do que 0,1, já passou da sua persistência acústica, então você consegue detectar dois sons distintos. Então, quando você fala, dá um grito aí, ah! Então, esse som vai, incide num obstáculo rígido, numa parede, por exemplo, e retorna para o teu ouvido. Se esse intervalo de tempo for maior do que 0,1, você distingue dois sons diferentes. Ah, ah.
Isso então é classificado como eco. A reverberação, veja que é um prolongamento do som, porque o intervalo de tempo é menor do que 0,1. Então, se é menor do que 0,1, você não distingue dois sons separados, né, diferentes. Então, essa reverberação seria apenas um prolongamento, um A mais prolongado. É o que acontece muito, por exemplo, em ambientes vazios, né? Quando você vai num ambiente grande, um salão de festa, por exemplo, que não tem móveis, né? Uma casa que não tem móveis, você tem a impressão daquele prolongamento do som que você fala. É a reverberação. O som vai, reflete nos obstáculos e volta num intervalo de tempo menor do que 0,1. E o reforço, o intervalo de tempo é muito pequeno, quase que zero. Então você vai perceber um som mais forte. É o que acontece, por exemplo, nas salas de aula. Quando o professor fala, você recebe quase que simultaneamente o som que vai direto para o teu ouvido e o som que sofreu reflexões nas paredes. Então isso fortalece o som e você tem a impressão então que o som é mais forte. Então eu vou falar a letra A nas três modalidades: eco, reverberação e reforço, para você diferenciar. Eco, A, deu para distinguir. Reverberação, A. Reforço, é um som mais forte, A. Entenderam? Legal? Então é isso aí. Eles cobram muito, viu, pessoal? Essa parte principal aqui do eco, tá bom? Vamos continuar. Qualidades fisiológicas do som. Agora, sem dúvida, é a parte mais cobrada. Vamos começar aqui pela altura. A altura ou tom é a qualidade do som que permite distinguir o som grave do agudo. Então lembra que quanto maior a frequência do som, mais agudo ele é. Quanto menor a frequência, mais grave. Então, pessoal, um som alto ou um som baixo não tem nada a ver com o volume. Um som alto é um som agudo, ou seja, de maior frequência. E um som baixo é um som grave, de menor frequência. Tranquilo? Então, está aqui bem destacado, ó. A altura de uma onda sonora está relacionado com a frequência. Tranquilo? Então, de novo, som alto é um som de maior frequência. Tranquilo? E, consequentemente, é um som agudo. Aqui tem alguns gráficos para a gente analisar. Essa parte do programa vem muita parte gráfica. Então, você tem aqui duas ondas, uma azul e uma verde. Então, se ele perguntar para você, olha, mas como é que eu vou saber qual que é o agudo, qual que é o grave, que aqui já está indicado, né? Você olha pela equação V lambda F e aqui ele está te mostrando o lambda. Então, você está vendo que a onda azul, por exemplo, tem menor lambda. Ó. Então, se tem menor lambda, frequência maior. Se a onda azul tem frequência maior, maior frequência é um som mais agudo. Tranquilo? Então, é assim que você analisa. Com relação à comparação de frequência de dois sons, define-se como intervalo sonoro entre dois sons de frequências F1 e F2 como quociente dessas frequências. Isso é muito usado aí o pessoal que estuda música, né? Então, o intervalo sonoro é a frequência 2 dividido pela frequência 1. Então, é a comparação, a razão de duas frequências. Isso de vez em quando vem em prova de vestibular. Tem uma classificação grande aqui, né, de curiosidade, que você não precisa saber. Mas o que seria um intervalo uníssono? Uni, de igual, né? Então, a frequência é a mesma entre os dois sons. É muito utilizada uma oitava. Então, quando a gente fala uma oitava acima, quer dizer que a frequência 2 é 2 vezes maior que a frequência 1. Então, esse intervalo é 2. É o que está falando aqui embaixo, né? Se a frequência 2 foi o dobro da frequência 1, tem-se que o intervalo é 2, ou seja, o som será denominado de 1/8. Né? O intervalo entre os sons, né, denominado de 1/8. Não precisa decorar, o pessoal que estuda música sabe isso aqui, mas em provas de física cai muito essa parada da oitava aqui, né, que é a razão igual a 2. Tranquilo? A segunda qualidade fisiológica do som é o timbre. Já caiu também no Enem, mas é uma parte mais teórica, né? Timbre é a qualidade do som que permite distinguir notas iguais, sons de mesma frequência, portanto, né? Mas de instrumentos diferentes. Então, quando você toca a nota Dó em um violão e um piano, notas de mesma frequência, mesmas intensidades, você sabe direitinho diferenciar quem é o piano, quem é o violão. Então, ondas de mesma frequência podem ter formas diferentes. Então, aqui você está vendo, isso aqui é até um exercício de vestibular que deu essa imagem. Vocês estão vendo aqui 4 sons produzidos aqui pelo diapasão, pela flauta, pela voz humana e pelo violino, desculpa.
Reparem que o comprimento de onda é o mesmo, tá vendo? E a forma da onda ela é produzida, né, somatório dos harmônicos produzidos em cada instrumento. Então, quando você fala, por exemplo, alguma coisa, ou quando você toca uma nota de violão, você não consegue muitas vezes tocar uma nota pura. Então, às vezes você tem o primeiro harmônico junto com o terceiro, tudo ao mesmo tempo. Então, quando você tem a forma da onda resultante, você tem uma forma resultante que define então o timbre do instrumento. Olha como é que a onda do diapasão é mais pura, né? Mais simples, mas o comprimento de onda, né? Tudo igual aqui, ó. As partes que repetem. Então, se o comprimento de onda é o mesmo, são ondas de mesma frequência. Então, você consegue distinguir um pelo outro pela forma resultante da onda, ou seja, pelo timbre. Tranquilo, pessoal? Já caiu no Enem, inclusive perguntando essa parada aí. E por último, a última qualidade é a intensidade. Agora sim, pessoal, intensidade permite distinguir o som forte do som fraco. Aí é a relação do volume. E quando a gente fala do som forte e do som fraco, tem a ver com a energia que ele transporta. E aí, pessoal, isso é detectado num gráfico pela sua amplitude. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade que transporta a onda. Então, você está vendo aqui que a onda verde e a onda azul tem o mesmo comprimento de onda. Mais uma vez, ó. Se é o mesmo comprimento de onda, o que você conclui? A mesma frequência. Mas você tem um som forte e você tem um som fraco. Delimitado aqui caracterizado, né, pela diferença de amplitude. Tranquilo? Bom, pessoal, esta é a parte matemática. Na intensidade existe uma fórmula matemática para calcularmos. Intensidade energética, então, de uma onda é a razão entre a energia por unidade de área perpendicular à propagação na unidade de tempo. Resumindo, ó, intensidade é a potência dividido pela área. O que é a potência, pessoal? É energia por unidade de tempo. Então, você pode colocar aqui energia dividido por ΔT vezes a área. Pessoal, é o tipo de equação que você não precisa decorar caso caia numa prova. É só olhar a unidade aqui, ó. Eles vão falar no texto, olha, a intensidade vale 10 a menos 6, por exemplo. Watt por metro quadrado. Então, pela unidade, você já vê, opa, watt é potência, área, metro quadrado. Então, você lembra dessa equação. Agora, o que você deve colocar na área aqui? A grande maioria dos problemas, você vai lidar com uma onda esférica, a onda sonora que espalha tridimensionalmente. Então, aqui você tem que pegar a área de uma esfera. A área de uma esfera, 4πr ao quadrado. Tá? Então, geralmente, aqui nessa área, você vai substituir por 4πr ao quadrado. Tá joia? Que é a área superficial de uma esfera. Bom, algumas informações importantes. O intervalo de intensidade energética entre o limiar da sensação auditiva e o limiar da sensação dolorosa é chamado de intervalo auditivo. Os seres humanos, então, percebem sons de 20 a 20 mil Hz, como eu já tinha falado para vocês. Então, esse é o intervalo. E olha que interessante, pessoal. O nosso ouvido ele não tem escala linear. Então, se eu dobro a intensidade, isso é fácil da gente perceber. Olha um exemplo legal. Tem um cachorro latindo. Você escuta uma certa intensidade. Se dois cachorros iguais começam a latir, né, ou seja, dobra a intensidade, você não percebe o dobro do ruído. Né? Então, você não percebe esse dobro. O nosso ouvido ele tem uma proporcionalidade ao logaritmo da intensidade energética. Muito interessante a natureza aqui. Então, tem que aumentar. Como assim, né? Proporcional ao logaritmo. Tem que aumentar, por exemplo, 100 vezes. Vamos lembrar que logaritmo de 100 na base 10 é 2. Então, eu preciso aumentar a intensidade 100 vezes para perceber o dobro dessa grandeza. Então, essa grandeza, que é proporcional ao logaritmo da intensidade, é chamada de variação de sonoridade, ou simplesmente sonoridade. Alguns livros chamam de nível sonoro, tá? Eu vou chamar aqui de ΔS, alguns materiais simbolizam com S, outros N, de nível de sonoridade, tá? Nível sonoro. Então, olha só que interessante. K log de I sobre zero. Esse K aqui, pessoal, é nada mais do que para respondermos numa unidade mais agradável. Quando K é igual a 1, você vai achar o ΔS, ou nível sonoro, em Bell, em homenagem ao cientista.
Se você usar esse 10 na frente, você vai multiplicar a resposta Bell por 10, ou seja, você vai achar em decibel. Muito bem, então os valores geralmente são em decibéis, ou decibels, né, que é o plural mais correto, mas isso aí até na prova da FUVEST eles já escreveram decibéis. Então fiquem à vontade, tá? No popular. Vamos ver como é que funciona isso numa tabela. Pessoal, olha só que interessante. O limiar de audibilidade é 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Então, se tiver uma intensidade com esse valor, você não escuta nada. Olha só. Agora, um sussurro baixo. Eu vou te perguntar o seguinte. Quantas vezes esse sussurro, essa intensidade, é maior do que o limiar de audibilidade? É essa conta que é aquele log lá. Você quer ver? Vamos dividir 10 a menos 10 dividido por 10 a menos 12. Pessoal, dá 10 ao quadrado. Tá vendo esse 2 lá em cima do quadrado? Ah, então o nível sonoro vale 2. Só que 2 bels, ou 20 decibels. Legal? É essa a razão que a gente faz. Quer ver? Olha a música suave. 10 a menos 8, a intensidade 10 a menos 8, é quantas vezes maior que 10 a menos 12? 10 a menos 8 dividido por 10 a menos 12 dá 10 a mais 4, né? Passa o 10 a menos 12 para cima, dá 10 a mais 4. Ah, 10 a mais 4. Então, qual que é o nível de sonoridade? O ΔS lá que eu representei na fórmula. Ah, então ele vale 4. 10 elevado à quarta? Ah, então é 4. 4 bel, ou 40 decibels. E assim por diante. Tranquilo? É assim que funciona essa escala logarítmica. Bom, então espero que tenham compreendido, né, a parte teórica, e agora eu vou fazer 3 exercícios rapidinhos e daqui a pouco a gente faz um daquele cálculo lá para você ver. Bom, exercício 1. Analisando a figura do gráfico que representa 3 ondas sonoras produzidas pela mesma fonte, assinale a alternativa correta para os 3 casos representados. Ele quer saber se a frequência é a mesma, se as intensidades são iguais ou diferentes. Pessoal, dá uma olhada nas ondinhas. Você reparar, as cristas estão alinhadas. Ó. Então, são ondas que têm o mesmo comprimento de onda. Se é o mesmo comprimento de onda, é a mesma frequência. Ó, V igual a lambda F. São ondas sonoras, então a velocidade de propagação é a mesma, mesmo meio. Então, se o lambda é o mesmo, eu tenho também a mesma frequência. Agora, e a amplitude da onda? A amplitude tem a ver com a intensidade. Então, quanto maior a amplitude, maior a intensidade. Tranquilo? Então, essa terceira aqui tem maior intensidade do que as outras, né? Então, a resposta é a letra C. As frequências são iguais, mas as intensidades são diferentes. Fechou? Vamos fazer mais um. Número 2, olha que bonitinho. Definimos o intervalo I entre dois sons como sendo o quociente entre suas frequências, frequência 2 dividido pela frequência 1. Esse é o intervalo. Quando I igual a 1, dizemos que os sons estão em uníssono. Quando I igual a 2, dizemos que o intervalo corresponde a uma oitava acima. Quando I igual a meio, temos o intervalo correspondente a uma oitava abaixo. Muito bem, é linguagem de músico, né? Considere uma onda sonora de comprimento de onda igual a 5 centímetros, propagando-se no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo. Determine a frequência do som em hertz, que corresponde a uma oitava abaixo da frequência dessa onda. Ele deu uma figurinha aqui que não tinha necessidade, né? Mas vamos lá. V igual a lambda F. Primeiro passo, você tem o comprimento de onda e tem a velocidade do som. Joga na equação, passa o lambda para metros, né? 0,05 metros, e vamos achar o valor da frequência. Ora, 340 dividido por 0,05 dá 34.000 dividido por 5, dá 6.800 Hz. Só que essa é a frequência desse som. Ele quer o quê? Pessoal, determine a frequência uma oitava abaixo. Uma oitava abaixo, divide por 2, então 3.400 Hz. Se fosse uma oitava acima, multiplica por 2. Pessoal, legal? Tranquilo? Um exercício bom, mas ele explica para a gente, né, a definição, então aí fica fácil de lembrar. Vamos fazer mais um. Pessoal, o exercício 3 define-se a intensidade de uma onda como a potência transmitida por unidade de área disposta perpendicularmente à direção de propagação da onda. Porém, essa definição não é adequada para medir nossa percepção de sons, pois nosso sistema auditivo não responde de forma linear
a intensidade das ondas incidentes, mas de forma logarítmica. Muito legal isso, né? Define-se então o nível sonoro, que aqui ele representa com beta, como sendo 10 log de I sobre 0, dados em decibéis, né? Então aqui por isso tem um 10 aqui na frente. O I0 é aquele limiar de audibilidade, 10 a menos 12. Isso aqui geralmente é dado. Supondo que uma pessoa posicionada de forma que a área é de 6 vezes 10 a menos 5 metros quadrados de um de seus tímpanos esteja perpendicular à direção de propagação da onda, ouça um som contínuo de nível sonoro 60 decibéis, durante 5 segundos, a quantidade de energia que atingiu o seu tímpano é quanto? Olha que exercício legal, pessoal. Esse é da Unesp. Vamos ver como é que a gente resolve. Primeiro passo. Se ele deu aqui o nível sonoro 60 decibéis, vamos jogar o 60 aqui, vamos jogar o I0 aqui, para achar a intensidade sonora dessa onda. Vamos lá, substituir os valores, ó, 60, 10 log de I sobre o I0, joguei o 10 para lá, ficou 6, e aqui você tem log de I dividido por 10 a menos 12. Propriedade de logaritmo, log de I, menos log de 10 a menos 12. Tranquilo até aí, pessoal? Como é que ficou isso aqui? Ó? 6 é igual a log de I, e como aqui é log na base 10, né? Então basta aquela propriedade. Esse menos 12 joga aqui para baixo, multiplicando, só que menos com menos vira mais, né? Então mais 12. Passo mais 12 para lá, log de I é 10 a menos 6. Então quem que é o I? Base 10, não é? Então I é igual a 10 elevado a menos 6 watt por metro quadrado. Pessoal, achei a intensidade. Mas qual que é a definição de intensidade? Potência dividido por área. Olha aqui a unidade, ó, potência por área. Muito bem. E eu sei que potência é energia pelo ΔT. Vamos juntar as duas formas. No lugar da potência, eu vou pôr energia sobre ΔT. Tá aí, ó. Então, intensidade energia por ΔT vezes a área. Como o exercício que é energia, vamos isolar a energia. Intensidade vezes o tempo vezes a área. Pessoal, só colocar valores agora. Está tudo no sistema correto internacional. Então, a intensidade 10 a menos 6, o intervalo de tempo 5 segundos e a área 6 vezes 10 a menos 5. Fazendo a continha, 3 vezes 10 a menos 10 joules. Resposta letra C. Pessoal, muito bem. Então, legal essa revisão, né, da acústica. Espero que tenham compreendido. E agora é sua vez de tentar fazer alguns exercícios. Qualquer coisa, só me chamar, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima.